dessa semifinal finalmente chegou, meio de semana aí, vai ter Milan e Inter no San Siro para ver no jogo de ida quem se classifica aí, ou quem sai na frente na busca pela final na Champions League, uma coisa que não acontecia há muito tempo aí, a Juventus era a última aí que conseguiu, né? Chegou e perdeu para o Barcelona, chegou e perdeu para o Real Madrid. Agora ou Milan ou Inter vão representar o futebol italiano aí na final da Champions League, mas vamos fazer aquela sugestão de pauta ali que o Jorge Damasceno mandou para a gente. Não tem um nome fixo ainda, vamos pensar ainda nesse formato, e convido vocês que estão aqui, vão comentando a cada posição quem são os seus favoritos. Então vai ser naquele esquema. Vou colocar aqui os dois jogadores da mesma posição e dizer quem que eu escolheria para ser o time titular se tivesse que escolher entre um e outro. Tem só um problema, né? A Inter joga num esquema e o Milan joga em outro, mas eu tentei aqui parar ali para ficar parecido e claro, vai ser uma escolha, uma renúncia pesada, já adianto aí, mas conto com a opinião de vocês para a gente elencar aí esse time. Vamos começar pelo goleiro. Deixa eu colocar aqui na tela. Tá carregando. Já apareceu aqui. Então, a gente começa com Manhã e Onana, ou Onaná, como queiram. Então, a gente tem que escolher um goleiro para ocupar essa posição aí na rivalidade de Milão, Derby della Madonnina. Eu tendo a preferir o Manhã. Com certeza, ele não fez a temporada que ele fez no ano ou na campanha do Scudetto, não à toa foi o melhor goleiro, e eu já adianto na minha votação, será que o André vai estar aqui para comentar também? Eu não sei, mas na minha votação não vai ser o Manhã, o goleiro do campeonato italiano, mas ele tem feito assim, claro, passou por uma lesão muito séria aí, os torcedores do Milan ficaram desesperados, tendo que usar o Tatarussano, que passaram a chamar de Tataru Frango, durante aí a campanha na própria Champions League e no campeonato italiano, mas desde que ele voltou sóbrio ali, mesmo saindo com os pés, às vezes, nunca tem nenhum problema. Contra o Napoli também fez uma partida maravilhosa. E do outro lado, o Onaná, contra o Benfica, lá em Portugal, foi um cara sensacional. Assim, a vitória foi excelente, foi 2-0, né, fora de casa, depois 3-3 no San Siro. Foi uma baita apresentação dele, muito seguro também, não lembro dele ter falhado. Os gols que sofre, quando sofre, assim, são... não é nem falha coletiva, é um gol que acontece, não tem como defender mesmo, mas eu vou preferir o Manhã, na minha perspectiva, tá? Eu escolheria ele para ficar no gol. Novamente, é uma escalação provável dos dois times, já adianto que tem o Rafael Leão aqui, a gente não sabe ainda como que tá a situação dele para o jogo de quarta-feira, mas nessa provável escalação, óbvio, estão os dois à disposição, eu iria com o Mike Manhã, não sei o que vocês escolhem aqui. Então, ó, foi o Daniel Rodrigues falou Manhã, Luiz Paulo Manhã, o Bart Manhã também, e o Marcelo tá perguntando outra coisa, ele é algo falando que até o UEFA quer punir a Juventus, sabe de algo? Todo mundo quer punir a Juventus, todos, assim, tirando a própria Juventus, todo mundo quer. A La Liga não tinha nem saído nada, a Juventus meteu o comunicado de que talvez, aliás, estava desligando o presidente, vice e todo mundo, a La Liga já queria exclusão de Europa League em andamento e tudo mais, não tinha nem sido julgado, nem nada, enfim. É o que eu tô falando. Além da pontuação na Série A, que é o que a gente está focando no programa do G7 aqui, na nossa live Fonte de Cálcio, pode acabar em exclusão de Copa Europeia também. Então tem esse problema ainda, perder pontos, e ainda que perdendo pontos se manter no G4, não possa disputar nem Champions, nem Europa, nem Conference League. Então, infelizmente, a gente vai ter que acompanhar, porque não são informações que as entidades oficiais da Série A, a Federação Italiana, não se manifesta, não deixa claro, alega a menos ainda. Então é isso, vamos esperando os acontecimentos. Só um parênteses aqui nessa questão. Então amanhã, deixa eu ir até anotando aqui, ó, a nossa seleção como vai ficar, fazendo 9 watts aqui mesmo. Abriu aqui para mim, abriu agora. Manhã.
Vamos para outra posição agora. Vou pegar aqui, já remover esse aqui que não vai precisar. Adicionar a próxima posição. Vamos pegar lá na ponta direita ali o Manhã. Esse aqui vai ser difícil. Calabria e Darmian. Novamente, peço perdão aí. Obrigado, o Marcelo, pelo voto no Manhã. Novamente, perdão pelo provável vacilo aqui de encaixar caras que não são muito parecidos na mesma posição. Esse aqui eu ainda acho bem permitido, acho que ninguém vai achar nenhum problema, mas foi assim que eu achei melhor para avaliar entre Calabria e Darmian. Esse aqui é complicado para mim, porque se teve um cara que parou o Kvaratskhelia nessa temporada, não foi ninguém que não o próprio Calabria. Então é um cara que está nesse ritmo de Champions League, está animado pela performance que teve e tem esse título simbólico de parar o Kvaratskhelia, e não só isso, é um cara que já ganhou a faixa de capitão também, né? Não é muito fixa com o Pioli, mas é um cara que vestiu essa faixa de capitão e vibrou muito com o resultado no Diego Armando Maradona na volta das quartas de final da Champions League. Então, teço todos esses elogios aí, mas eu já tô vendo que todo mundo votou aqui no Calabria. Eu vou votar no Darmian. Eu acho ele muito mais seguro ali atrás. Eu não lembro, assim, da Inter ter perdido com uma falha muito grave dele. Eu vejo o Dumfries, às vezes, não indo muito bem. O próprio Di Marco, que é um cara sensacional também. Mas o Darmian me passou mais segurança. Eu vou ser voto vencido aqui. Para mim, eu acho que eu vou seguir o que vocês mais falaram, porque é exatamente isso. Eu valorizo quem está aqui comentando na live Fonte de Caute no Alvivatos. O meu voto vai para o Darmian, mas pelo que eu estou vendo aqui, a maioria está votando no Calabria. Ó, teve o Daniel Rodrigues votou no Calabria, o Luiz Paulo também, o Bartz também, e o Heitor, muito obrigado pelo seu comentário, mandou o Darmian aqui, mas se a gente fechar aqui, eu vou dar uma enrolada a mais aqui para ver se vocês trazem mais argumentos aí. Eu votaria no Darmian, mas parece que o Calabria vai levar essa aí também, mais um representante do Milan. O Marcelo fala, Calabria, esse Darmian não era do Chelsea? Não, ele chegou aí pro United, não foi? E não fez nada lá? Acho que ele se quebrou, se eu não me engano. Mas na Inter ele se encontrou, assim, não é um cara muito do apoio tanto quanto o Di Marco e normalmente faz, mas é um cara muito sólido, assim, e eu gosto mais dele, mas enfim. Votaram o Calabria, então venceram vocês o Calabria. Vamos já para a próxima posição aqui. O Heitor fala assim, ó, Calabria é mais jogador, mas para a temporada o Darmian for melhor. Exatamente. E para um jogo decisivo aí num clássico, com certeza o Calabria vai estar focado, é um cara nascido, né, no Milan, mas será que às vezes isso não pode ser um problema? Então, mas enfim, venceu o Calabria. Muito obrigado a todo mundo que está comentando aqui, trazendo as suas opiniões. Aí, esse aqui vai ser difícil pra caramba. E o Daniel Rodrigues traz informações. O engraçado é que o Darmian foi revelado pelo Milan. Eu lembro dele no Torino, se eu não me engano, né? Mas muito obrigado pela lembrança e pela informação aí. Esse aqui vai ser difícil. Eu vou até aproveitar ele e colocar outro aqui. Porque assim, eu não gosto de nenhum dos dois. E para quem, óbvio, tá no Spotify, eu tô falando para escolher entre Kjaer e Acerbi. E é muito difícil, porque, novamente, eu não confio nos dois. Eu acho que os dois não estão em bons momentos, assim. Eu nem sei por que a Inter contratou o Acerbi, precisava de alguém para tentar manter ali aquele tridente, com esse um barraco, essa birra aí que o Skriniar fez para sair na janela de inverno e não saiu para lugar nenhum, né, para o PSG, que para sair ele tinha que o PSG tinha que pagar mais. Ele falou, a gente não vai pagar nada, a gente assinou o contrato com você, mas você vem só em julho, né, quando abre a temporada novamente. E aí, acho que a Inter bateu o desespero e falou, tá, beleza, a gente contrata quem? Traz o Acerbi. E o que eu vi ele fazendo na Inter não me agradou, o que eu vi ele fazendo na Itália, que eu nem convocaria, também não me agradou. Só que o problema é que o Kjaer, para mim, não passa segurança. Eu acho que a minha sensação é que o Kjaer é um cara muito de boa, é de elenco, passou por aquele drama todo
na Dinamarca lá com o Eriksen e tudo mais, é um bom capitão. Eu acho que ele já está um pouco mais velho até que o próprio Acerbi, embora os dois sejam mais velhos para o padrão de jogador de futebol. Mas eu tendo, assim, sinceramente, é com dor no coração que eu falo Acerbi aqui, tá? Para mim, seria o Acerbi mesmo entre os dois. Eu acho que o Kjaer, novamente, é um cara inteligente, gente boa, mas que na hora que o pau cantar ali, que o Lukaku tiver em cima, imagina esse duelo, Kjaer versus Lukaku, Acerbi versus Giroud. É mais fácil confiar no Acerbi versus Giroud, até porque o rival parece ser mais acessível, esse termo bizarro que usam para diminuir um jogador. Eu preferiria o Acerbi, tá? Sinceramente. Mas, ó, já vem nos comentários aqui o Daniel Rodrigues falou que o Bartz falou que também. O Daniel Rodrigues traz argumentos, fala, ó, voltou bem, a zaga voltou a ficar sólido, é verdade. Entre esses dois, prefiro o Maguire. O Luiz Paulo fala que prefere o Maguire, mas se for para escolher a Acerbi. Esse aqui ficou complicado, hein? Porque ó, tá eu e o Luiz Paulo falando Acerbi, o Marcelo passou, tá o Bartz e o Daniel Rodrigues falando que Eu acho que eu vou colocar o Acerbi, hein? Se vocês me permitem, ó, ganhou já o Acerbi. Ó, teve mais votos aqui, o Heitor mandou o Acerbi, então vai ser o Acerbi. Não é uma zaga muito confiável. Eu sei que a tarefa é difícil, mas vamos de Acerbi. Muito obrigado aí para todo mundo que tá comentando, tá ajudando pra caramba. Só tô tentando controlar aqui os banners aqui na nossa live Fonte de Cálcio. Você que tá no podcast, fica o convite. Na próxima vai ter mais banner ainda, viu? Tô gostando disso daqui. Deixa eu ver que era Acerbi. E aí, vamos pro próximo aqui, que é o Tomori versus Bastoni. Esse aqui é difícil também, né? Porque a gente pegou os dois, entre aspas, ruins da zaga e agora pega os dois bons da zaga. E eu gosto dos dois, mas, sinceramente, sincero e honestamente, eu prefiro o Bastoni. O Bastoni, para mim, tem que ser o zagueiro da seleção italiana. Infelizmente, ele começa, aliás, ele é capaz de jogar na lateral também, às vezes pega até um volante, quem sabe, mas para mim o talento dele, até para a seleção italiana, tem que ser utilizado na zaga. Eu prefiro sim o Bastoni. Eu acho que mesmo toda essa zona que ficou a Inter, que começou a tomar muito gol, que veio lá daquela campanha do título com aqueles três zagueiros, acho que era o De Vrij, o Skriniar e o próprio Bastoni, se eu não me engano, foi para uma zona com a Acerbi, com outros caras, eu não lembro de ter visto o Bastoni vacilar muito, assim. Acho que até em lances que ele dá uma vacilada, ele faz a falta e mata o jogo. Enfim, é um cara e é jovem ainda, então, assim, o meu voto é pro Bastoni, mas entendo também quem vote no Tomori. Novamente, eu acho que ficou bem equilibrado, assim, essa votação, né? Coloquei os caras de níveis parecidos juntos para a gente escolher. Mas vamos ver o que vocês estão falando. Ó, o Marcelo falou o Tomori, o Bartz também falou o Tomori, já o Luiz Paulo falou Bastoni e o Heitor falou Bastoni pelo desempenho na Champions. A gente vai ficar com o Bastoni também, porque dos que estão votando aqui, ó, manda essa live aí para seus amigos aí, para eles ajudarem a vencer, ou mais para o Milan ou para a Inter aí, porque senão eu vou começar a dar os meus votos aqui definidores e vai sair dessa forma. Amanhã, Calabria, Acerbi e Bastoni, por enquanto. Vamos só ver o que o Daniel Rodrigues falou aqui, ó. É complicado mesmo sendo milanista e gostar do Tomori. Ele às vezes falha demais. Eu vou no Bastoni, muito bom zagueiro até para a Azzurra. Concordo 100%, acho que é por aí mesmo. Vamos seguindo aqui, ó. Deixa eu já buscando o próximo. Aqui talvez comece a complicar um pouco as posições, tá? Eu ainda assim tentei fazer o máximo ali, então vamos dessa maneira. Esse aqui vai ser muito difícil. Muito difícil. Nem sei se eu quero votar nesse caso aqui, porque eu coloquei os dois na mesma votação. Eu acho que foi bem, porque eles estão ali atuando na mesma faixa e fazem papéis parecidos assim. Até essa mania de ficar descolorindo cabelo, os dois fazem nessa zona esquerda quase sempre. Aqui eu tô falando de Theo Hernandes versus Di Marco, que são caras que, especialmente nesse momento, estão jogando bem pra caramba. E quando jogaram mal de forma semelhante, assim, sabe? Não apoia tão bem, quando apoia
toma a bola nas costas e alguém não consegue cobrir. Acho que é muito parecido assim como as coisas funcionam para os dois. E o Di Marco fez gol, deixa eu até ver aqui. Só conferir para dar a informação correta. Di Marco fez gol também. Teve isso ainda. A Inter venceu com o gol do Di Marco e o Milan venceu com o gol do Theo Hernandes. Assim, eu vou dar um jeito de colocar os dois juntos aí, porque é demais. Assim, talvez eu devesse colocar o Di Marco comparado com o outro para tentar usar os dois juntos num esquema louco. Mas na verdade não tem como, né? Tem que escolher entre um e outro aí, Theo Hernandes e o próprio Di Marco. Eu vou escolher o Theo Hernandes. Eu acho que eu sou fã do cara, acho que passei a ser fã do Di Marco também, mas acho que eu ainda prefiro mais o Theo Hernandes, mesmo que quando a coisa desanda mesmo, ele faz parte dessa coisa que não desanda, então acaba sendo esse ponto negativo. Por outro lado, é positivo no sentido de que se ele tá bem, o Milan vai bem, então tem essa parte virtuosa da coisa aí, então eu tendo com muita dor aí no coração deixar o Di Marco de fora dessa seleção aí do Derby della Madonnina, mas eu vou com o Theo Hernandes também, da mesma forma como foi o Luiz Paulo aqui, o Bart também, o próprio Marcello falou e o Daniel Rodrigues mandou. Eu acho o Di Marco muito bom, até para a seleção italiana, que ganha demais, mas o Theo é um jogador top player de elite, jogaria fácil em todos os clubes poderosos. Realmente, eu acho que a gente sempre joga o termo diretoria e sai criticando. Essa diretoria da Sampdoria é uma merda, essa diretoria da Roma não conseguiu contratar. Mas, quando acontece a coisa boa, a gente tem que reconhecer, né? O que o Maldini, junto com outros nomes, fez aí nesse Milan de, o cara tá pedindo salário muito alto, que esse manda embora. E contratar uns caras que, assim, eu sinceramente não conhecia. Acho que o Rafael Leão ainda tinha ouvido falar, assim, mas essa safra que veio com o Rafael Leão, que veio com o Theo Hernandes, é um trabalho muito bem feito, né? Não à toa venceu o Scudetto, finalmente, né? Depois de tanto tempo pro Milan, e tá numa boa fase na Champions League também. Vamos ver só o que o Heitor falou aqui, sou muito fã do Di Marco, acho que merecia muito mais reconhecimento, mas o Theo é outro nível, talvez o melhor da posição dele hoje, eu voto o Theo. Bom, se até os não milanistas aqui estão votando, então vamos de Theo Hernandes, achei que ia ser até mais difícil pra gente montar, mas tá aí. Theo Hernandes venceu, vamos seguindo aqui, e novamente, deixa eu só já trocar o banner, buscar o próximo aqui na nossa live Fonte de Cálcio, qual que vai ser a próxima... Essa aqui também vai ser um saco, viu? Eu vou deixar para vocês, estou quase pulando fora. Nossa, é muito difícil fazer isso aqui. Se sendo honesto, sem ficar com demagogia, que nem os caras ficam normalmente para fazer isso aqui, é difícil, meu. Então, vamos lá. Preparem-se aí, porque vai aparecer na tela para quem está na live Fonte de Cálcio e você que está no podcast, vivendo a expectativa aí dos dois nomes que a gente vai propor o duelo aqui. Eu coloquei junto Tonali e Brozovic. Eu acho que foi justo também, jogando ali, né, na frente da zaga, os dois. É muito complicado esse aqui. Eu fico enrolando para vocês mandarem os comentários e eu ir na modinha, assim, sabe? Porque a maioria dos duelos aqui que eu propus e eu armei para esse programa aqui, eu já fui pensando num ou no outro. Falei, bom, aqui eu prefiro o Theo Hernandes. Entre a Acerbi e Kraer, prefiro o Acerbi mesmo, não gostando plenamente. Esse aqui eu não cheguei à conclusão até agora. Teve outros difíceis, tão difíceis quanto, mas eu não cheguei à conclusão até agora. Acho que a gente acaba indo para o momento, né? Vamos ver se o Brozovic vai dar uma fumada num cigarro antes. Se ele fumar, acho que até melhor, que aí ele vai bem. Mas o momento do Tonali parece melhor. Assim, identificação com a torcida, achou a posição dele, não é nem Pirlo, não é nem Gattuso, eu tendo a preferir o Tonali, só que quem assiste o jogo da Inter, o interista, vê todo essa leva de jogadores que veio das decepções em Champions League, a conquista do Scudetto, e agora chegando nessa fase, parecido com pouquíssimos outros jogadores da Inter, como Bastoni, eu bem disse, que superaram essa má fase e ficaram ali preservados pelo torcedor e ainda alvos de elogios, né? Então, acho que por isso que tem essa questão do Brozovic também, mas vou deixar para vocês. O Bart disse que é o Tonali disparado aqui. Disparado eu não sei, mas enfim. Aí já vem o Luiz Paulo falando Brozovic, o Marcelo Brozovic também.
O Daniel Rodrigues falou, eu acho que tinha que ser Tonali e Barella. Acho que para ser mais honesto, sim, só que eu acho que eles não jogam na mesma posição. Eu não lembro de ter visto o Barella, porque assim, o Tonali, ele fala, as pessoas me comparam ao Pirlo, e eu prefiro ser comparado ao Gattuso, que sempre foi meu ídolo. E aí a gente viu as butinadas que ele dá em campo, que sim, ele tem um pouco de Gattuso, mas tem a saída, assim, alguns predicados semelhantes ao do Pirlo. Mas o que eu tô querendo dizer é que ele joga nessa função na frente da zaga, né? Então por isso que eu coloquei ele com o Brozovic, que também faz isso. Fica transitando ali no meio campo, mas no final das contas é aquela posição que ele tem que estar mais. O Barella não lembro de ter visto ali. Acho que eventualmente ele aparece nessa função daquele volante ali, mas até para complicar de forma proposital, mas sem ser um absurdo, eu resolvi colocar os dois juntos aí. Bom, Jorge Damasceno, Tonali, o Heitor Tonali e o próprio Daniel Tonali. Acho que o Tonali venceu, hein? Eu votei no Tonali, 1, 2. Brozovic acabou tendo só 2 votos. Vai ser o Tonali mesmo. Surpreendente isso aqui, hein? Eu acho que é isso. Talvez reforce aquilo que eu falei no início da live Fonte de Cálcio, de que a Inter é o time mais confiável, mas se você pega quem pode, sabe, fazer uma coisa muito louca no jogo, algo diferente, são os jogadores do Milan. Então, talvez por isso que mais do Milan estejam vencendo do que da Inter. Eu acho que é isso que está acontecendo. Vou até fazer as contas depois, mas talvez explique essa afirmação, essa teoria que eu desenvolvi aí no início. Boa. Deixa eu voltar aqui. Beleza, próximo banner. Já passamos da metade aqui. Aqui já começou a complicar, então é isso, fiz a minha adaptação na provável escalação que eu vi, lembrando todas essas observações para não ter piti antecipado de ninguém aí. Saiu um Krunic versus Dumfries. Então, eu sei, o Dumfries às vezes poderia ser comparado a um Theo Hernandes ou até na função do Calabria ali, mas nessa do meio campo ele joga na lateral, mas acaba jogando mais no meio campo, então eu coloquei ele com o Krunic, que recebeu muitos elogios aí pelas performances contra o Napoli. Eu não vi ele muito assim, eu vi muito mais o Calabria sendo esse cara do que o Krunic, mas tá aí. Duelo proposto, eu acho que é um dos mais tortos que tem, assim, de tentar encaixar um cara no outro ali. Peguei do miolo e ficou esses dois aí. Mesmo a fase não sendo boa do Dumfries, mesmo não sendo o mesmo Denzel que a gente se apaixonou na campanha do Scudetto e mesmo na campanha vice, que o Milan venceu o campeonato italiano, eu preservo que eu gosto dele, assim, sabe? Eu acho que é muito ruim no campeonato italiano servir atacante porque os caras fazem piti adoidado, assim. É na Inter, o Osimhen não recebe um escanteio como ele queria, um cruzamento como queria, já dá um piti adoidado. Nesse jogo contra a Fiorentina, o Osimhen perdeu um pênalti, aí sai um rebote para alguém que poderia ou chutar para o gol novamente ou cruzar para ele, e não cruzou, chutou, e enfim, não saiu o gol. E ele ficou bravo com o cara. Falei, cara, você acabou de perder um pênalti e tá reclamando de um cara que não cruzou no rebote. Então, esses absurdos. Então, a vida não é fácil, mas eu prefiro o Dumfries, tá? Eu vou votar no Dumfries. Vamos ver o que vocês estão dizendo aqui. Deixa eu ver aqui. Ó, já teve voto do Krunic, do Luiz Paulo Bento de Lima. O Heitor falou, ó, eu não queria votar em ninguém. Pela temporada tem que ser o Krunic. Eu acho que eu tô contigo, viu? Mais gente falando do Krunic, é o novo Vasquez do Real, Daniel Rodrigues falando, Marcelo Krunic, o Daniel Rodrigues fala, aliás, a entrada dele deu equilíbrio no meio campo, Krunic, porra, todo mundo votou no Krunic, tô bem vencido aqui, achei que ia ser mais equilibrado, pelo menos vou ter essa live gravada aí que tá todo mundo acompanhando que eu tô fazendo meus votos honestos aqui e tá pendendo muito mais pro Milan, hein? O que preocupa bastante. Mas vamos lá. Mais eleições aqui. Aí sim, eu acho que bom, vamos ver, porque vocês estão me surpreendendo bastante, viu? Eu coloquei aqui, ó, o Benasser com o Mkhitaryan. Também fica meio torto, porque acho que o Benasser é muito mais um cão ali no meio campo, no bom sentido, claro, e o Mkhitaryan é um cara que agride mais,
tá mais próximo de marcar o gol, de cruzar ou chutar, mas enfim, foi o que eu resolvi comparar. Deixei o Barella para um outro nome que vocês vão ver, mas nesse aqui, acho que até pelos nomes que a gente já escolheu, eu iria com o Mkhitaryan, tá? Me surpreendeu muito essa performance dele vindo aí já mais velho, né, para a Inter. Acho que foi até uma oportunidade de mercado. Acho que na minha escalação, eu não sou técnico, eu jamais colocaria Çalhanoğlu e Mkhitaryan juntos, porque para mim eles fazem a mesma função. Só que na Inter todo mundo é obrigado a marcar, né? Talvez não, até o Lautaro e o Lukaku tem que marcar alguém lá na frente, pressionando a zaga, mas entre Bennacer e Mkhitaryan, eu ainda prefiro o Mkhitaryan. Acho que o Bennacer, mesmo nessa função de cão de guarda aí, eu não fui plenamente convencido, não me encheu os olhos com partidas. Teve acho que um ou outro gol decisivo, assim, e o Mkhitaryan nesse conjunto, nesse bolo aí que ele tem que fazer parte do meio campo, eu tendo a preferir o Mkhitaryan. O Marcelo falou Bennacer, o Luiz Paulo também falou Bennacer, mas o nível está baixo aí, realmente, acho que são caras que não devem fazer muita diferença, só vão fazer diferença se errar, né? Não foram boas temporadas, assim, do Bennacer e do Mkhitaryan, mas entre um e outro eu tenho a sensação de ter lembrado mais do Mkhitaryan fazendo mais coisas virtuosas do que o Bennacer, assim, eu acho que é um cara que se fez diferença, fez daquele modo mais quieto, que não aparece muito, é um carrinho salvador de contra-ataque e tal, então acho que acaba indo nessa daí. O Daniel Rodrigues falou aqui, eu adoro o Bennacer, mas o Mick tem qualidade a mais, né? No arremate ao gol, entra mais na área. Tem essa também. E é isso, mesmo mais velho e tal, ele tá fazendo parte de um bloco que joga junto ali. O Çalhanoğlu fez golaço contra o Hellas Verona, mas joga de uma forma diferente do que ele jogava de camisa 10, literalmente, no Milan, né? Então tem que colaborar dessa maneira, e o Mkhitaryan também. Acho que deu uma equilibrada aqui entre Bennacer, Mkhitaryan, então vai ficar o Mkhitaryan, porque eu também votei nele, então dá uma equilibrada nas coisas aqui. Deixa eu já remover o outro banner, vamos avançando aqui. Mais uma enquete para a gente escolher quem será o nosso ocupante aqui. Aí ficou difícil, hein? Brahim Dias e Barella. Eu sei que também ficou meio torto aí. Acho que alguém falou que queria o Barella comparando com o Tonali, mas eu coloquei com o Brahim Dias. Eu acho que é uma briga boa, mas mesmo a temporada não sendo a mesma, por gol que fez no Benfica, mostra um passado recente assim bom ainda que o Brahim Dias também tenha decidido, se eu não me engano, na ida, né, contra o Napoli, se eu não me engano, foi o gol dele. Então, caras que ajudaram nas quartas de final, mas eu fico na briga com o Brahim Dias e Barella, eu colocaria o Barella, tá? Eu acho que é uma esperança para Inter, para a seleção italiana, nos próximos 5, 10 anos aí, então eu acho que o Barella fica mais nessa. Felizmente, o Brahim Dias, no mínimo, na pior das partidas, é um cara que está entregue em campo. Assim, às vezes a gente não vê nem o Rafael Leão se entregando tanto, mas a gente vê o Brahim Dias sempre próximo ali do gol também, então tem essa virtude para ele, mas comparar com o Barella aí ficou difícil para ele, né? Acho que vai para o Barella mesmo, pelo que vocês falaram aqui, vai ser o Barella. O Marcelo falou Barella, o Luiz Paulo também, o Bartz também, falou que foi até fácil, e o Daniel Rodrigues falou aqui, ó, o Brahim Dias decide jogos grandes, mas o Barella é mais constante e regular na temporada, o que provoca mais discussão nesse duelo aqui, né, porque é um jogo super decisivo, 2 jogos decisivos aí, então tem meio que um cenário bom pro Brahim Dias, mas o Barella parece ser mais uma certeza, né, então vamos ver. O Heitor fala aqui, ó, Barella é extremamente decisivo, impossível não votar nele. Para mim, um dos melhores meio-campos da geração dele. Eu concordo. E o Daniel Rodrigues fala, é o pulmão meio-campo da Inter. Eu concordo também. Aqui na temporada do título, mesmo do vice, ele fazia gol também, né? Dava assistência e tudo mais. Acho que nessas derrotas da Inter para Monza, para Empoli, para Fiorentina, meio que vai mascarando coisas boas, né? O Lautaro continua aparecendo, porque ele tá lá na artilharia, mas o Barella, que não é tão artilheiro assim, às vezes fica nessa, mas eu sustento também, para mim, é o Barella, vai ser ele mesmo. Boa, aqui eu só acho que eu vou ter que
Adicionar manualmente o próximo, não o próximo banner, mas mais um. Só ver quantos a gente já escolheu até aqui. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Vamos escolher o 10º agora. Vamos para essa votação aí. Muito obrigado pelo comentário de vocês, está realmente me ajudando bastante, até para explicar depois o porquê, e muita gente vai encher o saco, mas enfim, que encha o saco. A gente vai para uma difícil aqui. Difícil para mim. Eu sei que vocês vão votar aí, mas para mim é muito difícil, porque eu critico os caras de forma semelhante. Eu acho que são caras que perdem uma ou duas chances para marcar um gol. E embora eu goste do Giroud como centroavante, não à toa o nosso repórter internacional chama ele de Giruim. E o Lukaku, eu prefiro ele jogando na ponta ali, finalmente voltando a jogar com o Lautaro Martinez, de que alterna, às vezes um tá mais fora da área, às vezes tá outro, e não o Lukaku fixo ali, porque ele fixo ali eu acho que é o que tem um problema. Mas entre os dois, não sei o que eu faço. Ai. Eu tendo a votar no Lukaku, é o que eu tinha pensado na hora que eu montei essa enquete aqui, entre ele e o Giroud. Mas é difícil, viu? É difícil mesmo. Eu tendo a votar nele, porque depende da forma como vai jogar. Então, assim, o Milan vai começar a chuveirar a bola na área, aí eu vou votar no Giroud. Porque se, assim, tocar a bola para ele vai ter que driblar alguém, dar um chutaço. Aconteceu contra a Inter já. O Giroud já fez isso. Mas e para acontecer isso? Será que não demora muito? Será que não é difícil que aconteça? Então, é isso que fica difícil. Mas eu vou votar no Lukaku. Vou só ver o que vocês vão falando aqui. Ó. O Bart já falou no Lukaku. O Luiz Paulo falou no Giroud. Mas ele mandou aqui. O Marcelo falou Lukaku. O Heitor falou, o Lukaku vem melhorando, tá com uma cara que vai surpreender, vou de Lukaku, exatamente, porque teve esse problema também, por isso que, assim, às vezes parece fácil escolher o Lukaku, mas ele tava muito mal, ele tava, assim, quase declaração oficial da Inter de que não vai ficar com ele, que ele vai voltar depois desse empréstimo de 1 ano aí do Chelsea e vai embora. Só que ele voltou a jogar bem, voltou a ficar mais tranquilo, voltou a não ser aquele centroavante ali fixo, porque é isso, como ele se machucou, ele estava entrando no lugar do Dzeko. O Dzeko sabe fazer aquela função ali de ficar parado, receber a bola e marcar. O Lukaku perde. Sinto dizer, o Lukaku perde gol debaixo das traves, dentro da área. Só que quando ele sai, quando ele inverte nesse contra-ataque, quando ele ajuda a puxar o contra-ataque, não tem nem comparação entre ele e o Giroud. Então, o meu voto vai sim para o Lukaku. E o Daniel Rodrigues fala, ó, o Giroud é meio mão da porra e decisivo pela conquista do Scudetto na temporada passada, mas o Lukaku tem mais recursos e qualidade com a bola e potência, exatamente. E o Luiz Paulo fala, mas preferi o Roque Santa Cruz, tá jogando ainda, nossa, Roque Santa Cruz, que saudade dele. Então, venceu o Lukaku, anotando aqui, e esse banner eu acho que eu vou ter que colocar manualmente, porque não tinha aqui na nossa lista, só um minutinho. O banner, enviar. Tá fazendo tudo no Alvivato aqui. Você que está no podcast, dá uma descansada aí. Que vai acontecer. Tá subindo aqui. E aí chega finalmente a nossa enquete principal. Esse aqui é um inferno falar disso daqui. Para você que está no podcast e não está vendo, a gente tem que escolher entre Rafael Leão e Lautaro Martinez. Era muito mais fácil eu colocar qualquer outra coisa para o ataque ficar Rafael Leão e Lautaro Martinez, porque eu faria isso. Eu colocaria os dois no ataque e segue a vida. O Lautaro Martinez vai fazer mais o centroavante que não fica fixo também e vai o Rafael Leão fazendo o que bem entende ali na ponta. Só que sendo mais honesto, mais justo, até para ficar um debate legal aqui entre nós, é melhor colocar os dois, né? Então, Lukaku e Giroud versus Rafael Leão e Lautaro Martinez, supondo que ele esteja em condição também. Deixa eu só fazer um intervalo aqui, ó. O Paulo Fernandes mandando um salve aqui do canal Debate na Barreira. Um abraço, meu amigo Adriano. Grande abraço para você. Tô te devendo o envio dessa caneca aqui, não esqueci.
Já vai fazer um baita tempo da nossa live aí para falar do Genoa, do Vasco. Aliás, o Genoa subiu, então bons ventos aí vindo lá de Genova na Itália, né? Os caras subiram o Vasco, subiram o Genoa também. Um grande abraço aí, Paulo. Muito obrigado pelo seu comentário, viu? E vamos seguindo aqui com a nossa enquete. Eu achei que ia ser mais equilibrado, vocês estão me decepcionando aqui, de certa maneira, porque o meu voto era para o Rafael Leão, sim, viu? Eu prefiro o Rafael Leão, embora... E aí que vem aquela observação que eu já fiz e eu repito. As pessoas que não assistem o Campeonato Italiano, não acompanham a Inter, não vê a Inter jogando contra o Empoli, contra o Hellas Verona, elas não sabem o quão positivo está sendo o Lautaro Martinez, o quão salvador ele foi nessa temporada. Todo mundo jogando nada, o Bastoni conseguindo manter, às vezes o Di Marco talvez mantinha e tudo mais, e o Lautaro Martinez era esse cara. Não à toa, tá lá no topo da artilharia, tá brigando com o Osimhen pelo topo aí dos goleadores da temporada do Campeonato Italiano, e ele, esse cara, tá fantástico. Tá, mas e aí? Agora vai pegar a Champions League, agora vai dar uma complicada, tá? Mas é contra o time italiano, e é jogando 2 vezes na casa dele. Então, tem esse lado positivo aí para ele. Jogar em casa, estar diante da sua torcida, ainda que parcialmente num dos jogos, mas se é verdade, eu discordo, mas se é verdade o que essas pessoas que não acompanham o Lautaro na Inter falam, porra, o cara é ruim, você viu na Copa do Mundo o quanto de gol que ele perdeu? É verdade, foi péssimo, assim, dá para dizer que ele foi ruim para péssimo na Copa do Mundo. E depois acho que teve algum jogo comemorativo que falaram também, puta, esse cara é ruim, esse cara é deixar na mão, mas no cenário italiano, que eu defendo, esse universo paralelo, que as coisas acontecem ali num nível diferente, talvez até um nível inferior, o Immobile é o maior goleador da história da Lazio. Foi artilheiro aí, mais de 30 gols em mais de, sei lá, 3 temporadas. O Lautaro Martinez é simplesmente sensacional. E aí você coloca esse cara numa semifinal de Champions League, nossa, a Champions League é mais difícil. Mas é contra o Milan e é 2 vezes em casa. Então, acho que explicando essa ausência do Lautaro Martinez aí, mas eu sigo preferindo o Rafael Leão. Eu acho que ele tinha que ser um pouco mais dedicado, um pouco mais comprometido aí. Esse dele jogar sorrindo é legal por um lado, mas quando as coisas não funcionam não é tão bom assim. Mas o que ele fez contra o Napoli foi muito positivo, salvador até, digno de garantia de classificação para as semifinais. Manteve o nível depois também contra o Lecce, fez 2 gols, se eu não me engano. Saiu machucado agora contra a Lazio. Eu acho que ele vai jogar, senão já estaria todos os jornais aí soltando breaking news. Mas eu prefiro, sim. Acho que foi o melhor jogador da última temporada do Campeonato Italiano, muito responsável pelo título do Milan. Dessa vez acompanhou aí uma queda do Milan, que ele deveria, sim, ser, em tese, salvador, mas não foi. Mas nesse momento de decisão aqui, eu tendo a votar no nome do Rafael Leão, embora tenha feito todos esses asteriscos aí sobre o Lautaro Martinez, tá? Só fazendo aqui, e todo mundo votou Rafael Leão, então o Daniel Rodrigues votou Rafael Leão, o Bart também a mesma coisa, o Luiz Paulo também, porra, ninguém votou no Lautaro? O Heitor falou assim, o Leão é 50% ou mais do ataque do Milan, é ele. Caramba, meu, me surpreendeu esses votos de vocês, viu? Daniel Rodrigues falou, eu acho o Lautaro bom também, e subestimado como era Higuaín, que marcava o gol a rodo, só que lembram mais dos gols perdidos, Com certeza. O Eduardo César fala aqui, cheguei atrasado, estava no treino. Aqui, vamos, Golatos. Muito obrigado pelo seu comentário, sem problema nenhum. Se quiser ver o que a gente discutiu, é só voltar a live aí, ou então participar da próxima também, não tem problema. A participação, deixando o like, a colaboração é o que importa. E o Eduardo César completa aqui, a Inter vem de uma crescente nesse final de temporada. Com certeza. E a gente fechou nosso time, hein? Deixa eu ver aqui como ficou. Eu vou postar depois no corte exatamente. Está saindo já agora, então, o desenho aí com o nosso time. A comparação. Ainda não temos nome para esse quadro aqui, que talvez se repita no futuro, mas foi uma sugestão aí de pauta do Jorge Damasceno. Se você tem alguma ideia de vídeo aí, pode mandar que a gente faz. Sobretudo os inscritos aqui, apoiadores, patronos de sempre do Golazzo. É sempre um prazer fazer esses vídeos aqui. Ficou assim, então, a nossa escalação do Derby della Madonnina, semifinal de Champions League. Manhã, Calabria, Acerbi, Bastoni e Theo Hernandes. Tonali, Krunic, Mkhitaryan, Barella,
Lukaku e Rafael Leão. O que vocês acharam aí dessa escalação? Vocês que estão aqui na live Fonte de Cálcio, deixando os últimos comentários, e você que está no podcast também. Concorda, não concorda? Vou deixar até uma enquete aí também no podcast, que agora você consegue votar pelo Spotify também. Mas enfim, ficou assim. Repetindo, só mais uma vez. Manhã, Calabria, Acerbi, Bastoni, Theo Hernandes, Tonali, Krunic, Mkhitaryan, Barella, Lukaku e Rafael Leão. Deixa eu ver aqui como ficou a matemática. 1, 2, 3, 4, 5... 6 jogadores do Milan. Foi a maioria aí e o restante da Inter. Mas tá feito aí. Tá feito o nosso pré-jogo. Só passando pelos comentários aqui. O Marcelo falou que o Lautaro melhorou, mas o Leãozinho alegria nas pernas. O Eduardo César voltou no Lautaro na massa. E o Daniel Rodrigues falou, é um time para ganhar a Champions League. Poderia, né, fazer um combinado. Mas imagina se eles fazem um combinado de Real Madrid e Manchester City. Aí nós tá fudido. Aí lascou pra gente. Aí não tem como. Só passando pelo Luiz Paulo aqui, mandou ainda. Foi divertido, mas me faz pensar na diferença gigantesca com o cara a cara da outra semifinal. Exatamente. No final também, o cara vai dar muita diferença. Os italianos vão precisar de muita força para levar o título. A única coisa boa para esse italiano que está na final é o jogo único, que eu acho que é melhor para o time que é inferior, né? Então, tendo 2 jogos contra o City, tendo 2 jogos contra o Real Madrid e a arbitragem, aí complica, né? Aí fica difícil.